Olá, amigas e amigos, sejam todos bem-vindos ao Especial com Denise. Sou Denise Dude e a minha convidada é Mariana Sotero Bonaz, psicóloga que cuida de mães atípicas. Se você também é uma mãezinha atípica, vai adorar esse nosso bate-papo, que foi feito com muito carinho para você. Curta, se inscreva no canal, assim você receberá todos os nossos vídeos. Muito obrigada! Olá, Mariana, seja muito bem-vinda, querida. Oi, tudo bem? Obrigada, fiquei muito feliz pelo convite. É um prazer recebê-la aqui, Mariana. Mariana, gostaria que você falasse um pouquinho de você, da sua trajetória e também por que você escolheu atender mães atípicas. Bom, eu me formei em psicologia em 2008 e desde aquela época, quando eu comecei a fazer pós-graduação, no finzinho da faculdade, eu comecei a atender crianças com desenvolvimento atípico. Depois, eu me especializei também, além da terapia comportamental cognitiva, que foi essa primeira, eu me especializei em autismo e em educação inclusiva. E aí eu comecei a trabalhar não só na clínica, mas nas escolas também. E durante esse percurso, eu observava sempre que todo mundo estava olhando para a criança, inclusive a própria mãe, né? E ninguém olhava para essa mãe. E como eu estava atendendo as crianças, o tempo que eu tinha com a mãe era pouco para saber dela, né? Era um tempo só para eu falar da criança mesmo. Então, por isso que eu decidi que, como já tinham excelentes profissionais atendendo as crianças, eu começaria a me dedicar só ao atendimento das mães, porque elas precisam tanto, né? Com certeza, é o que você falou, às vezes, né? Nós, mães atípicas, nos esquecemos de olhar para nós mesmas, né? Então, foi muito bacana esse seu olhar para as mães. Que bacana, Mariana. E uma coisa, assim, que eu gostaria de perguntar também em relação, por exemplo, à gravidez, né? Na gravidez, essa mãe já descobre que vai ter, o filho vai ter alguma deficiência. Tem como preparar essa mãe para a chegada do seu filho atípico? Tem, com certeza. Quando ela descobre na gestação, que hoje ainda é a minoria dos casos, né? Mas ela tem um tempo para que ela vá entendendo, primeiro sobre o diagnóstico que ela vai receber e também para que ela se prepare emocionalmente. Eu te digo assim, estar preparada 100%, não acredito que estará, porque É, é sempre muito diferente a realidade, né? sim. Mas só o fato dela buscar ajuda, dela já ter um acompanhamento psicológico para dar esse suporte a ela durante a gestação e após o nascimento é super importante. É, porque aí vão surgir muitas questões, né, Mariana? Então, ela vai poder conversar com você sobre isso, vai poder trocar ideias, levar as suas dúvidas, né, as suas inseguranças, os seus medos, né? Surgem tantas coisas aí, inclusive culpa, né? Que é um dos sentimentos que as mães também têm. Como lidar com isso? E você acha que a maioria das mães que têm um filho com deficiência sentem essa culpa? Como se fossem culpadas pela deficiência do filho? Eu penso que em algum momento sim. Eu digo algum momento porque tem algumas que acreditam nisso, que a culpa é minha, outras, em um primeiro momento, pensam: será que eu fiz alguma coisa de errado? Mas depois elas começam a refletir e começam a entender que não. Mas culturalmente vem essa culpa, né? Então, qualquer coisa que acontece com a criança, a culpa é da mãe. Por isso que, quando chega um diagnóstico, a mãe também se pergunta: o que foi que eu fiz para ter esse diagnóstico? E esse o que foi que eu fiz pode vir tanto de coisas como, se for durante a gestação, né, um diagnóstico logo após o nascimento ou durante a gestação. Ah, será que eu comi alguma coisa que não podia? Que eu tomei algum remédio que não podia? Desde questionamentos do tipo: será que é um castigo divino? Será que eu fiz mal para alguém e agora eu estou recebendo como castigo? Uhum. E esse é um ponto importante da gente olhar, porque
Claro que existem as crenças, né? Cada um tem a sua crença, Uhum. mas olhar para um diagnóstico, né? Seja de deficiência, síndrome, transtorno, como castigo, faz com que a pessoa acabe acreditando que a pessoa com deficiência, digamos assim, que é o capacitismo, né? Uhum. Que ela vale menos, que ela é menos digna. E isso só faz com que aumente todo o preconceito e até as questões da própria mãe, dela entender que a criança não é um castigo na vida dela, que aquilo aconteceu por uma aleatoriedade da vida. Né? Claro, como eu falei, entram as crenças também, né? Do que ela acredita, assim, se acredita em Deus, se não acredita, qual religião ela segue, o que a religião diz sobre isso. Então, são questões muito profundas. E quando ela descobre na gestação, ela tem esse tempo a mais, digamos assim, para ir tendo clareza. Por que eu tenho esses pensamentos? Por que a culpa vem? Por que eu tenho esses sentimentos? E com isso, ela vai aprendendo a trilhar novos caminhos. Sim. Inclusive, você fala sobre a ressignificação, né? Aí, no caso, é a importância dessa ressignificação, né, Mariana? Sim, porque na vida a gente precisa aprender a ressignificar as coisas. Mas muitas vezes isso depende muito da história de vida de cada um, né? Então, como cada um foi criado mesmo, aprendeu sobre certo, errado, regras, crenças, né? Mas as pessoas, elas acabam, muitas vezes, não aceitando e não querendo maneiras de aceitar, digamos assim, né? Então, por exemplo, assim, que nem você falou de ressignificar, né? Muitas vezes as mães falam assim, não, eu não quero ter um filho com deficiência, ponto. Não quero que você me ensine um outro jeito de olhar, não quero que você me ensine a ressignificar. Né? Tem essa E aí, com o resistência. tempo, elas precisam... Isso. Mas, assim, não é uma resistência do tipo proposital, digamos, né? É por toda a vivência dela, por tudo que ela trouxe, e ela mesma vai aprendendo com a clareza que vai se abrindo conforme ela vai fazendo a terapia, de nossa, por que é tão difícil para mim olhar diferente para o que está acontecendo? E aí, quando ela olha para a vida dela, ela percebe que em outras situações ela também teve a mesma dificuldade. Entendi. Eu acho que tem a ver também com a dor, Mariana, com a dor que essa mãe está sentindo, né, para lidar com todas essas questões, isso também, né, pode agravar esse querer ressignificar, né, essa facilidade para ela querer ou não olhar para o que está acontecendo e como lidar, né, com o seu filho. Entendi. Sim, tem também com relação assim, quanto tempo ela recebeu o diagnóstico, porque o começo é muito mais tumultuado. Eu sempre falo que quando chega um diagnóstico, é como se alguém chegasse, jogasse um pano preto no rosto da mãe e falasse assim, ó, agora você não vai conseguir enxergar mais nada, você não vai conseguir mais pensar sobre o futuro dele, você não vai conseguir mais imaginar como vai ser o caminho. Então é tudo muito confuso e os sentimentos são mais intensos. Aí, conforme o tempo vai passando, a tendência é ir se amenizando. É claro que tem pessoas que o tempo passa e elas continuam em sofrimento muito grande. E aí é um sinal de alerta de que elas precisam procurar ajuda. Sim, com certeza, senão o sofrimento vai ser muito maior, né? Tanto para ela quanto para o seu filho, né? Que ela tem que lidar todos os dias e ajudá-lo, né? Mas por isso que é importante esse acompanhamento, né, Marina? E é fundamental, eu acredito Sim. que seja necessário para todas as mães esse apoio, esse acompanhamento, né? Para que realmente ajudá-las a se fortalecer e aprender a lidar e ter uma vida mais leve, porque isso é possível, né? Eu tenho um filho com deficiência e, graças a Deus, ele tem uma vida normal dentro das limitações dele, mas ele está muito bem. Então, assim, é possível, né? E eu quero te agradecer, mas antes de terminarmos, eu gostaria de saber se você quer deixar algum recadinho para as mães. Fique à vontade. Eu gostaria de falar que
se, né, você enquanto mãe está passando por um momento onde tá difícil, onde parece que não tem um caminho, que não tem uma saída, que vai ser uma vida triste, né? Eu sempre falo que o para sempre é muito tempo. Então, eu quero que você saiba que não, que existem caminhos, que você pode encontrar flores entre os espinhos, porque muitas vezes a gente só enxerga o espinho e esquece de olhar a flor, né? E que é possível. É possível ter uma vida mais leve, uma vida feliz, e isso mesmo tendo um diagnóstico, porque esse é um ponto muito importante. O diagnóstico, ele não vem para acabar com a vida de ninguém, né? Ele vem até para mostrar que todos nós somos diferentes, mas que algumas diferenças, elas são mais visíveis do que as outras e têm mais desafios do que as outras. E aí é preciso aprender a lidar com elas, né? Com certeza. Muito obrigada pela sua presença, pela sua mensagem. Tenho certeza que esse nosso bate-papo vai ajudar muitas mães. E vamos deixar aí à disposição das mães os seus contatos, né? Para que elas possam acessar o seu perfil, possam entrar aí no Instagram, possam acompanhar suas postagens, esclarecer mais dúvidas e entrar em contato quem tiver interesse para buscar um apoio com a doutora Mariana. Muito obrigada, querida, pela sua presença. Foi um prazer recebê-la. E eu quero agradecer a todos vocês que acompanharam esse nosso bate-papo e pedir a vocês que, se gostaram dessa entrevista, desse bate-papo, compartilhe para que chegue a mais pessoas que precisam desse conteúdo. Muito obrigada e fiquem com Deus.